Essa semana aconteceu uma coisa estranha comigo. Eu percebi que é muito fácil ter uma ideia, mas é completamente diferente quando essa ideia começa a ser levada a sério. E quando chega esse momento, ninguém está preparado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e se você leva suas próprias ideias a sério e quer ver um maluco levando as suas próprias ideias até as últimas consequências, esse canal é para você. Então já se inscreve aqui e deixa o like. E hoje eu quero falar sobre um momento em que pouca gente comenta, mas que muda completamente o jogo. Que é o momento em que aquilo que era só uma ideia começa a ter consequências reais, começa a ter consequências de verdade. Essa semana eu estava pensando muito em um artigo que eu mandei para uma revista acadêmica, né? A ideia que eu estou levando a sério. E assim, quando eu comecei isso, era só uma intuição. Era literalmente um incômodo. Eu olhava para o campo da gestão, para os cursos e métodos que eu via pela internet e pensava, cara, isso não faz sentido. Nada do que eu vejo nos cursos se encaixa. Nada se organiza e não me ajuda a construir algo real do zero. E isso ficou na minha cabeça e eu fiz o que pouca gente faz. Eu levei essa minha ideia a sério. Eu sentei na minha cadeira e falei, eu não vou sair daqui enquanto essa ideia não fizer sentido. E eu fui escrevendo, eu fui organizando a minha rotina, eu fui refinando o meu argumento, eu fui pensando mais, eu fui errando, obviamente, voltando, até que virou um artigo acadêmico e eu mandei. E nesse momento começa uma coisa curiosa. Você manda e volta pro mundo normal. Só que aí eles começam a revisar. E naquele momento aquilo deixa de ser só seu. E foi aí que clicou isso pra mim essa semana, porque eu percebi uma coisa muito simples. É muito fácil ter uma ideia quando ninguém está olhando, mas quando alguém começa a olhar, quando aquilo entra no mundo real, quando aquilo começa a ter consequências reais, o jogo muda. Porque é nesse momento que vem um negócio que pouca gente vai te explicar na internet. Você continua sendo a mesma pessoa, mas o peso é completamente diferente. Você ainda continua sendo a mesma pessoa, mas ainda está sozinho. Você continua sendo a mesma pessoa, mas aquilo que você criou agora está sendo avaliado. E isso gera uma tensão muito estranha, porque você não tem a validação ainda, mas você também não está saindo do zero. Você está no meio do caminho. E estar no meio do caminho é desconfortável. E isso não acontece só com artigo. Isso acontece com empresa, com dinheiro, com a carreira pessoal e profissional, com relacionamento, sabe? Qualquer coisa que começa a dar certo. No começo, aquilo é leve, aquilo é só uma ideia. É tentativa, é construção. E nesse momento tudo é confortável. Mas quando aquilo começa a ser avaliado e começa a funcionar, aí vem a responsabilidade, aí vem as consequências daquilo, aí vem a sua expectativa, vem a repetição. E a maioria das pessoas quebra aqui, não antes, depois.
Porque ninguém vai te preparar para isso. Na internet, cursos, mentorias, em qualquer lugar que você for se especializar, todo mundo fala sobre todo mundo fala, começa, tenta, constrói, vai lá, acredita, mas ninguém fala sobre o que você faz quando aquilo começa a dar certo. Você apenas sustenta. E essa pergunta, né, o que você faz quando começa a dar certo, você sustenta, é uma pergunta que muda completamente o jogo. Essa semana eu senti isso muito forte, de uma maneira muito clara. Porque ao mesmo tempo em que eu pensei, caraca, isso aqui pode ser real, veio junto a solidão de carregar uma ideia que só você acredita, a responsabilidade de não poder mais voltar atrás, né, a pressão interna sobre isso, a necessidade de sustentar algo que você jurou que só sairia daqui quando fizesse sentido. E isso daqui não é glamuroso, é adulto. E talvez seja isso que separa as pessoas de quem constrói, de quem realmente sustenta. Porque construir qualquer coisa é empolgante. Sustentar, que é o oposto disso, é silencioso. Ninguém fala muito sobre isso. Construir, né, chama a atenção. Agora, sustentar exige uma estrutura que ninguém vai te falar. Então, sustentar é um processo que pouca gente aguenta. Então, porque isso exige estrutura. Então, talvez o problema não seja como eu tenho uma ideia boa. Talvez seja eu estou preparado para quando essa ideia começar a ter consequências reais no mundo. Porque quando isso acontece, foi o que aconteceu comigo, você não está mais brincando, você está no jogo. E então, se você gostou dessa ideia e quer ver um maluco levando suas próprias ideias a sério, aqui é simples. Eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a sair desse vídeo sem pensar. Meu nome é Gustavo Paulino e toda quarta às 20 horas tem episódio novo aqui no canal, tá? Se inscreve, deixa o like e até a próxima.